Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu amor revelado na cruz, mediante, ó Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, com o teu servo, o pastor Adail, para participar conosco deste novo episódio, Senhor, meu Deus, do nosso Ibicast. Que o Senhor abençoe para este episódio, que o Senhor abençoe as nossas vidas para nos edificarmos em Ti, Senhor, e que o Senhor abençoe também aqueles que estarão, ó Deus, ouvindo e se edificando por meio, ó Deus, desta gravação, Pai. Amém, Pai. Que o Senhor alcance essas pessoas, alcance suas famílias e transforme almas, ó Pai, resgatando-as para a glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, este episódio nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e conduza, Pai, este episódio em nome de Jesus. Amém. 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 Olá, graça e paz, aqueles que nos acompanham. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Adail, né? Pastor, presidente da Igreja Batista lá de Santa Cruz do Sul também, de uma longa data já no ministério. Nós estamos aqui para entrevistá-lo e aprender mais com a experiência do pastor também, e assim também poder compartilhar as experiências do pastor com você que também nos acompanha e que tem nos assistindo. Estamos também com a pessoa do irmão Elton conosco aqui, nosso líder do Ministério Louvor, e o nosso querido presbítero irmão Ângeles também, que nos acompanha mais uma vez, e eu também aqui como pastor Gilson da Igreja Batista de Rio Pardo, para participar dessa entrevista com o nosso querido pastor. Amém? Amém. Então, pastor, é uma honra nós recebê-lo aqui, para nós é um privilégio, e que bom que o senhor veio e aceitou o convite para estar conosco aqui, compartilhando aí o seu testemunho de vida, da sua experiência de ministério. Eu creio que isso vai ser edificante para nós aí, para aqueles que nos acompanham também. Seja bem-vindo, pastor. Eu quero deixar o meu boa noite para as pessoas que nos ouvem, na paz do Senhor. Amém. E me colocar à disposição para falar aquilo que eu tiver nas minhas condições de falar. Amém. Amém. Então, não sei se o irmão Ângeles quer dar uma saudação também pessoal, irmão Elton. Não, eu já estou curioso para saber a respeito da vida do pastor aí, né? A caminhada, início dessa caminhada com Cristo, né? Eu acredito que tem muita coisa interessante aí para a gente ouvir, né? Que vai nos abençoar grandemente, principalmente aqueles que estão nos ouvindo, né? Que talvez conhece o pastor Adail, né? O pessoal da igreja, mas não sabe a história, né? Nos detalhes. E tenho certeza que o testemunho do pastor tem muito a acrescentar nas nossas vidas, nos edificar, né? E renovar nossa fé no Senhor, né? Amém. Eu não sei se o pastor queria fazer alguma pergunta para ele, né? Sim. Mas eu já gostaria de saber como é que foi a conversão do pastor, né? O início da caminhada, né? Isso é mais interessante, né? Saber isso, como começou, isso acredito que vai edificar muita gente. Com certeza. Até temos, né, muitas coisas para conversar e perguntar para o pastor Adail, e como eu disse, foi uma honra e um privilégio que o pastor aceitou estar conosco aqui, porque eu me converti já dentro do ministério do pastor Adail, já faz 23 anos, 24, né, que ele já se converteu, e hoje nós estamos aí à frente da obra, graças a Deus, né, e também por intermédio do pastor Adail, que tem nos orientado, nos conduzindo e nos direcionado aí para o propósito de Deus, amém? Então é uma honra. Eu creio que muitas pessoas que estarão nos assistindo aí também serão edificadas. Uma questão que eu coloquei para o pastor Adail, né, para que isso fique registrado. Hoje são poucos homens de Deus que temos aí, né, com a idade que o pastor tem, ainda trabalhando no ministério, né, à frente do trabalho, a experiência que o pastor tem, que pode, né, passar para a nossa nova geração aí. Então, isso ficando registrado também na internet, eu creio que é de grande valia isso, né? Amém. Então, estou aí para falar. Amém. Eu quero só acrescentar uma coisinha. Uma hora que tiver oportunidade, eu quero falar e contar algumas coisas da história de Rio Pardo. Opa! Quando eu cheguei em Santa Cruz e depois os acontecimentos até que chegamos aonde chegamos, né? O senhor quer, pastor? Depois a gente tá. E falar da conversão é muito, muito glorioso, porque eu me converti com 33 anos. 33? Eu até vinha pensando quando vinha para cá. Eu nasci numa colônia no interior de Torres, lugar que hoje é município, é uma cidadezinha chamada Três Cachoeiras. E esse local não existia, não se sabia o que era o Evangelho. Todo mundo seguia a religião tradicional, e a gente foi criado na igreja
Era a diversão que tinha, era ir na igreja e ir nas diversões particulares por lá. E a vida era roça e isso aí. A gente trabalhava. Depois, como lá o local se tornou-se uma paróquia, eu fui coroinha. Nós estávamos falando desde os 7 para 8 anos aí até os 18. Já era moço e ainda ajudava. E passado esse tempo, para ser bem sucinto, porque tem muita coisa para contar, eu vim para Santa Cruz, depois que saí do quartel, voltei para lá. Eu vim para Santa Cruz e em Santa Cruz, eu vim fazer um estágio em Santa Cruz, na época em que havia o concílio do Vaticano II, que tiraram as estátuas das igrejas. Eu passei por essa fase, tirar as estátuas da igreja, limpar as igrejas, botaram tudo, me lembro que era essa questão, estava tudo amontoado lá no canto, né? Aqueles santos que o povo adorava, aquela idolatria. E naquele período eu tive contato com o Evangelho. Eu vim fazer um estágio em Santa Cruz, nós passamos um mês recebendo instruções, muito legal. Foi onde eu aprendi a orar. Foi onde a gente recebeu uma orientação bem dentro do Evangelho mesmo. Tinha a Bíblia, passamos a meditar na Bíblia, tivemos uma Santa Ceia no final da nossa reunião. Foi uma coisa muito especial. E eu achei muito engraçado porque quando eu me casei com a minha esposa, eu não rezava, eu orava. E ela rezava. E ela achava engraçado que eu orava. Então, né, não houve conflito nisso, mas também nós nos libertamos das imagens, nos libertamos de escapulário, nos libertamos disso tudo nesse período. E ainda era nessa igreja tradicional ainda? Sim, dentro da igreja católica mesmo, por orientação da própria igreja. E aí então eu passei como a gente tinha alguns talentos, eu passei a liderar um trabalho de jovem e passei a ser conferencista aqui na região me trouxeram para Santa Cruz do Sul, para Cachoeira do Sul. Fiquei um ano em Cachoeira do Sul, no Colégio dos Maristas, e ali a gente visitava todo o interior de Santa Maria, Ijuí, e aqui por Santa Cruz. A gente visitava ali em Sobradinho, essa região toda. Eu conheci tudo isso antes de vir para cá, esses lugares. E tem assim gratas recordações. A gente fazia o seguinte: nosso trabalho era catequizar, vamos dizer assim, os jovens do interior. A gente fazia reuniões e trabalhava com eles, dava conferências e se ensinava a Bíblia também. Sim. E nós éramos uma equipe, era eu e um padre e uma jovem, uma Josefa Firo, uma alemã professora. E o padre eu acompanhava, nós éramos uma equipe. E tivemos muitos encontros, muitas atividades assim, tem muitas fotos ainda dos tempos. Mas aconteceu um fato, estava muito lindo o nosso trabalho. Mas nesse período entrou a teologia da libertação. Dentro da igreja católica? Dentro da igreja católica. Entrou a teologia da libertação. E com a teologia da libertação entrou um projeto de engajamento social, que os jovens que estavam ali, que eram líderes, deveriam assumir na política, assumir as cooperativas, assumir nos sindicatos. E nesse período entrou também, nesse trabalho todo, começou a entrar a doutrinação marxista, a doutrinação comunista. E a gente, como jovem, junto, no começo não se falava em comunismo, nem direita, nem esquerda. Nem entendia, né? Não entendia nada disso. E a gente, aos poucos, foram trabalhando a cabeça dos jovens através da teologia da libertação. E resultado, eu terminei me enganjando no sindicalismo rural, fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais acho que tinha 23 anos, por aí, não lembro bem assim a idade que eu tinha, mas eu comecei a trabalhar e no final terminei organizando e terminei sendo presidente até 1970. E nesse período, então, as coisas foram declaradas e resultado.
nós fizemos um trabalho muito lindo, muito bem organizado, muito legal, mas era a época do regime militar e eles caçavam os esquerdas em tudo quanto era lugar, né? Uhum. E nesse tempo eu fui processado e caçado. Foi o único, acho que, editor que foi caçado pelo AI-5. Na época fui eu. Ué, por causa do que mesmo? Porque Já era líder, né? Presidente eu liderava o sindicato, eu fui presidente e nós tínhamos mais ou menos uns 3.000 sócios. Nós era super organizado. E a gente, então, cresceu muito assim a liderança da gente. Mas nesse momento, pastor, tu já tinha ciência de tudo isso quando já era presidente? Acabou incorporando isso, aceitando? Não, isso a partir desse movimento de jovem, começou, com a entrada da teologia da libertação, a comunização veio junto. Uhum. E tu foi absorvendo isso? Isso, foi absorvendo. Resultado, eu fui processado e caçado junto com 2 padres. 2 queridos amigos meus, gente boa, e eles eram roxo-vermelho. Era o roxo de marxista. E no final a gente assumiu mesmo a posição marxista. Eu tive um agrônomo que trabalhava comigo, o rapaz saiu da faculdade para trabalhar comigo lá sem salário nenhum, praticamente, somente para comunizar o interior. E a gente fez esse trabalho. Na época não existia PT, não existia porque foi extinto os partidos políticos, havia a Arena e o MDB, né? Mas dentro dos partidos, então, as pessoas se infiltravam. Eu nunca fui político de partido, de fazer parte de partido, mas nós trabalhávamos, tinha um bom grupo de pessoas que a gente teve, inclusive assim, em momentos bastante sérios. Eu tive amigos que desapareceram, que ninguém sabe até hoje onde é que estão. Eu tive uma certa liderança com as pessoas ligadas mais profundamente ao trabalho. Eu tive a oportunidade de livrar pessoas, jovens que queriam ir para o exterior, para o Chile, para o Uruguai, para se envolver com movimentos de guerrilha, para treinamento de guerrilha, e felizmente eu estava num outro escalão e eu tinha força para poder livrá-los, né? Graças a Deus que ainda estão vivos até hoje. Nós nos livramos disso tudo. Bom, que época era isso aí mais ou menos? Em que ano mais ou menos era isso daí? 1968, 69, 70, por aí, porque eu fui caçado em 1970. Aconteceu o seguinte, o regime era bastante duro, o governo tinha autoridade, ele intervia em qualquer entidade, né? Se fosse hoje tinha questão jurídica e tudo que não seria possível. E nesse interim eu fui caçado. Como fui caçado, eu tinha, às vezes atrasava assim o salário nosso e a gente ficava tempo, depois recebia, e eu fiquei sem receber alguns meses que eu tinha, e saí com uma mão na frente e outra atrás, como eu trabalhava também, não podia trabalhar na lavoura porque estava ocupado no trabalho, a gente ficou desempregado, não podia pegar emprego, não podia pegar nada disso aí. A gente, então, a única saída que a gente teve foi trabalhar, dar aula particular. E assim mesmo, com todo cuidado, que a gente era vigiado. Eu estava num processo militar, Porto Alegre, tive um processo na auditoria militar, fui absolvido, depois de 2 anos e meio, 72, 73, por aí, eu fui absolvido. Esse inteirinho me valeu muito, porque eu tinha ganhado uma Bíblia de presente de um padre capuchinho de Juí, o Frei Matias, que foi reitor da faculdade, não sei se ele ainda existe ou não, creio que não exista mais pelo tempo, ele já era bem mais maduro, na época eu era jovem. Ele me deu uma Bíblia de aniversário, eu nunca consegui ler essa Bíblia toda, mas a gente lia alguma coisa, né? Fazia alguma meditação, algum texto, e aí foi o primeiro meu contato com a Bíblia. Essa Bíblia, a gente tinha uma estimação, guardava ela e tudo. E passado esse tempo, eu comecei a ter uma luta muito grande
porque era jovem, cheio de idealismo, aquilo tudo, né, de fazer justiça social. É atrativa essas pautas, né? É atrativo, sim, olha, é um fogo, eu até digo mais, é um fogo maligno, que com a ideia de fazer justiça social, comete o crime, comete morte, porque o marxismo tem isso, ele é terrível. Os fins justificam o meio. Se tiver que matar para o partido funcionar, o regime, é isso que funciona. Então, graças a Deus que eu comecei a ler alguns livros e, na ocasião, houve um problema na Rússia. Houve um problema na Rússia que os estudantes fizeram um levante, e era a União Soviética, e eles andaram passando de tanque lá por cima dos estudantes. E isso me chamou a atenção. Eu disse, mas para aí, a gente está aqui lutando para ter uma nação como a Rússia, um regime soviético deles lá, copiar coisa deles lá, e eles estão fazendo isso. O que existe? Aí eu comecei a me inteirar dos fatos. E comecei também, na época, a gente era militante mais da corrente chinesa, porque são diferentes as duas correntes, da corrente chinesa. E comecei também a pesquisar o que acontecia. Naquele tempo a gente via todo dia no rádio, porque a televisão era muito pouco, o que Mao Tse Tung fazia, os caras pendurados nos postes, as igrejas queimadas, as coisas todas. Isso me levou a uma reflexão, porque eu queria uma filosofia para a minha vida. Eu não queria ser uma pessoa que não tivesse um objetivo, um alvo na vida. Uma causa a defender também? Uma causa, eu sentia no meu coração que havia algo que estava plantado no meu sentimento de ser. Eu sabia o que era. Aí ocorreu que eu fui casado, fui para casa, no estado recém fazia um ano que eu era casado. O Diene, meu filho mais velho, tinha poucos meses de vida. E aí a gente passou quase a ficar dependente, né? Eu tive que vender coisas, tirar de dentro de casa para pagar conta, tudo, aquela situação. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu comecei a ter aproximação, por causa da saúde de meu filho, com uma pessoa que era farmacêutica, e ele era um crente na região, e na frente da nossa casa, ali uns 100 metros aí, tinha um grupo que se reuniu, que vinham lá fazer o culto e tal, e aquilo mexia com o nosso coração. Mexia com o nosso coração. Mas a gente tinha outro tipo de sociedade, né? E ali as pessoas mais pobres se reuniam, tal, e a gente já tinha um padrão social mais adiantado. Mas aquele problema todo que aconteceu, essa situação toda, acontece que nesse ponto eu comecei a ouvir a pregação do Evangelho e a explicação, que não era como eu recebia. Não era como eu recebia onde eu estava. Comecei então agora a pensar mais na salvação, que o Evangelho é para isso. Sim. O Evangelho não é para fazer ninguém ficar rico, não é para ninguém ser importante. O Evangelho é pregado para que nós tenhamos um alvo eterno, um alvo futuro. E a esperança de transformação não é terrena, é celestial, né? No caso, não é nos homens, né? Embora que o Evangelho transformou a minha vida no sentido ético, moral e espiritual, porque no momento em que a gente aceita Cristo, como foi o meu caso, que aceitei a Jesus, eu tive uma experiência muito grande. Eu aceitei a Cristo numa noite, numa igrejinha simples, pequenininha, lá do interior. A palavra me entrou no meu coração, eu entreguei a vida a Cristo. E alguns dias depois, antes de ser batizado, eu tive uma experiência muito gloriosa naquela luta interior que eu estava passando. Aquela luta interior, eu tive uma experiência muito gloriosa de ser batizado com o Espírito Santo, numa festa de aniversário. Eu fui um ano convidado para o aniversário de um irmão, e nesse aniversário, nós nos reunimos numa sala, tinha umas mulheres de Deus lá, e
reunir numa sala, e nessa sala que nos reunimos, ouvimos o testemunho de um militar que se converteu, e a coisa esbarrava comigo nisso aí. E nesse testemunho nós começamos a orar, e tive uma experiência muito gloriosa nesse momento, que coisa que eu nem sabia, não entendia, não conhecia, não sabia o trabalho, a obra que o Espírito Santo faz. E Deus, Jesus de misericórdia, me encheu do seu Espírito, e foi aí que começou a minha história, porque eu tive uma renovação espiritual. Aí passei, depois, posteriormente, aceitei o batismo, fui batizado e passei a trabalhar para o Senhor. Então, aquilo que a gente antes fazia para o marxismo de doutrinar as pessoas, nós agora falávamos de Jesus e da salvação para as pessoas. E muitas pessoas se converteram. Glória a Deus. E consequência da conversão dessas pessoas, lá no lugar que nós morávamos, Deus, então, a igreja me chamou para ser evangelista. Aliás, eu fui chamado para diácono primeiro, mas não cheguei a ser diácono, porque depois da metade da minha viagem aí, no ano de 78, 77, 78, isso aconteceu a minha conversão em 75. Eu ia perguntar o ano da sua conversão, 75. 1975. 77, 78 eu passei então a ser evangelista na minha igreja local. Deus, a gente teve uma experiência gloriosa com Deus. Essa igreja era situada nesse que hoje é o município, que o senhor falou que é... Município das Cachoeiras. Das Cachoeiras. Tinha uma igrejinha pequenininha, e a gente passou a atender a igreja, e começou a acontecer alguma coisa também. Deus usou de misericórdia com a gente, né? E nós começamos a alcançar mais vidas. Alcançar mais vidas foi tão maravilhoso que salvou-se um tio da minha esposa, e no dia do batismo dele nós tinha mais de 12 pessoas para batizar. Então foi uma coisa muito gloriosa. O evangelho era uma coisa, era na época assim que a igreja era apedrejada, e a gente era vaiado, era zombado, o pessoal, mas nós ficamos firmes no Senhor. Nada disso nos impediu de servir a Deus, e a gente tinha base, firmeza na palavra. Então, desse interim, eu fui, meu irmão também que se converteu, o pastor Silon, assumiu o meu lugar, e a igreja me levou para o Capão da Canoa. Foi a primeira experiência chamada para a obra, tinha confirmação, e fui inaugurar uma igreja em Capão da Canoa, em 1978. Já como pastor? Não, como evangelista da igreja. Sim. Eu tinha um pastor que era superior a mim. Eu fiquei lá no Capão da Canoa 2 anos. Começamos com um templo e mais 6 irmãos. E nós enchemos o templo, graças a Deus. Quando eu saí do Capão da Canoa, fiquei 2 anos no Capão da Canoa, um trabalho espetacular, abençoado. Deus fez uma obra gloriosa do Capão da Canoa. Eu fui convidado para Santa Cruz do Sul. Bom, as consequências de a gente terminar vindo para Santa Cruz do Sul, assumir a igreja, foi uma coisa assim, muito, muito importante. Aí nós viemos para cá, igreja pobre, igrejinha de madeira, simples, já tinha, não sei, mais de 50 anos. Tinha aqui em Rio Pardo, aqui mesmo onde nós estamos, aliás, não era aqui, era mais na outra quadra ali. Tinha um templo também que o pastor antecedeu fez. E esse trabalho aqui a gente passou a atender Santa Cruz e atender Rio Pardo, era meu trabalho. E aconteceu então, nesse tempo, a gente atender esses 2 trabalhos e tinha que pensar numa melhoria também, uma cidade, na melhoria também do templo, do conforto dos irmãos, tanto aqui como lá. Então já veio para Santa Cruz já com trabalho também em Rio Pardo, missionário em Rio Pardo. Eu começado em Rio Pardo, que o pastor que me antecedeu comprou um terreno aqui em Rio Pardo e trouxe uma igreja que tinha em Venâncio Aires, que é assim, para entender, Venâncio Aires tinha 2 igrejas, da mesma denominação. Tinha a igreja Betel e a igreja Batista
da primeira igreja batista. Tinha uma nossa e uma outra lá. Aí o pastor trabalhou muito, uniu as duas. Então nessa união, esse templo foi trazido para cá. Templo de madeira, templo antigo de madeira foi trazido para cá. E eles ficaram todos os irmãos lá numa congregação. E o templo veio para cá, e aqui nós tínhamos já algumas pessoas. Legal. Porque em tempos antes, bem antes, já pastores já vinham aqui visitar e trabalhar. Sim, né? Mas a igreja de Santa Cruz ela também já existia, então? Com poucos membros ali, como o senhor falou ali, já quando o senhor foi A igreja de Santa Cruz, ela foi fundada em 1924. 1924. Em 24. Então, ela já tinha 100 anos, né? Fazer Então, faz 100 anos. Ela já tinha, teve missionários que trabalhou ali No mesmo endereço, pastor? no mesmo endereço. Começou o trabalho na rua Tomás Flores, lá no centro. A cidade era uma coisinha pequena, e a cidade foi crescendo, eles fizeram um loteamento ali, eles compraram ali, os missionários compraram ali 2 terrenos, aí um ficou para o missionário, outro ficou ali para a igreja, e veio a madeira do templo ali, veio lá de Pederneiras, lá do Planalto, veio 2 vagões de madeira para fazer, e fizeram a igreja ali, o missionário fez. Então, aí começou a crescer o trabalho. Quando eu cheguei em Santa Cruz, nós tínhamos 40 e... Acho que tinha 40 e pouco, 48, acho que não chegava, 48 crentes. Mas, amém. E começamos aí. E aqui em Rio Pardo, pastor, quantos mais ou menos tinha, Aqui em Rio lembra? Pardo, eu trabalhava aqui com umas 8 pessoas. 8 pessoas. De 8 a 11 pessoas aí. Nós tínhamos um grupo de senhoras de idade aqui. A irmã Glória e outras irmãs aí que a gente trabalhou bastante com elas. E começamos assim, mas podemos só dar graças a Deus porque Deus nos abençoou, né? Que ano que o senhor foi para Santa Cruz mesmo? 70 e... 10 de agosto de 1980, 1980. eu assumi oficialmente Santa Cruz. Esse foi o meu tempo lá. Todo esse tempo já vai para 40 e 4 anos, 4 80, anos, né? 44 anos, né? 44 anos de pastorado. Em agosto faz 44 anos, então aqui o senhor está ali em Santa Cruz? 44 anos. Glória a Deus. Uma vida, né? Agora já está no tempo da gente se jubilar e passar para outro, né? Graças a Deus que nosso trabalho cresceu muito. Glória a Deus. Só assim dando uma pincelada por alto. Fica à vontade, Hoje, pastor, bem tranquilo. nós temos um trabalho em Três Cachoeiras, lá na minha região, que o pastor Celão cuida, que foi influência nossa. E temos uma igreja em Torres, onde está o pastor Jair, que nós fundamos. Eu pessoalmente tinha no coração de haver um trabalho em Torres, e Deus possibilitou uma visita que eu tive na minha casa aqui em Santa Cruz, e abrimos o trabalho na casa de uma irmã lá. Desde o primeiro culto a gente deu seguimento, passamos por algumas dificuldades, mas hoje, graças a Deus, está Glória a Deus. meu irmão lá. Abrimos trabalho, aqui, nós já tínhamos trabalho aqui, né, que também tem uma história longa para contar, e abrimos trabalho em Sobradinho, hoje está o pastor Denis, né? A igreja emancipada. Assumimos a igreja do Passo da Mangueira e organizamos o trabalho em Passo do Sobrado, Passo da Mangueira, João Maura. Aquilo ali nós trabalhamos, abrimos o trabalho, assumimos a congregação de Alto Paredão e abrimos trabalho também junto em Boqueirão do Leão. E assim a gente abriu o trabalho. Lajeado, abrimos trabalho, temos lá a igreja hoje que nós atendemos, né? Eu sei que nós atendemos, aí chegamos a ter uma ocasião que nós tínhamos 18 locais de trabalho da igreja. Glória a Deus. Aí trabalhou, e aí envolvemos com a convenção, tanto a convenção nacional como a convenção regional aqui. A fundação da Cibiergues foi movida por nós aqui, através do trabalho da igreja de Santa Cruz do Sul. Legal. Nós não nos aquietamos, nós movimentamos, era uma época bastante complicada, e graças a Deus a Cibiergues hoje existe como as convenções regionais,
por um trabalho movido por nós. Talvez a história da convenção não conta isso, mas a gente, antes da convenção determinar que ia fazer as convenções regionais, nós fizemos um movimento aqui e graças a Deus tivemos sucesso, porque saiu as convenções, a gente então deixou para eles tocar o barco, né? E consequentemente a gente ficou de presidente da convenção por 2 ou 3 vezes, né? E isso ajudou muito. A gente se gastou muito nisso aí. Acho que se fosse hoje eu faria bem menos, mas na época a gente tinha todo vigor e sim, Deus nos deu graça, fizemos lá. E hoje nós temos aí Santa Cruz com 3 congregações e a 7. Agora eu tenho uma dívida que eu estou resgatando em Santa Cruz do Sul, que eu dei muito tempo fora, para as outras igrejas fora, e não fiz em Santa Cruz. Santa Cruz eu penso que se o trabalho que a gente fez fora, tivesse feito em Santa Cruz, nós hoje teríamos uma grande igreja de Santa Cruz. Nós temos, graças a Deus. Mas bem mais, né, no caso, né? Se houvesse uma dedicação específica. Então, graças a Deus alcançamos, evangelizamos, né? Eu ganhei uma medalha de evangelista da UMB, tem lá uma medalha bonita de reconhecimento, que eu agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. Né? E a gente não trabalhou para ter méritos, porque na obra do Senhor não tem essa coisa de eu trabalhar para aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. Amém. Não, é a visão do João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Então, mais assim, um panorama, uma pincelada na história. Né? É interessante, sim. É muito. E o senhor tem tempo aí, se quiser explorar os assuntos e, por exemplo, a história de Rio Pardo, que é onde nós hoje estamos, né? Hoje somos frutos, né, desse somos trabalho. Frutos desse trabalho, e hoje eu estou aqui, né? Pode. Eu, quando cheguei em Rio Pardo, em Santa Cruz, a gente abraçou Rio Pardo. E nós tivemos, em Rio Pardo, nós tivemos algumas tempestades, porque... Estão falando em que ano, mais ou menos, pastor? Eu começamos a vir aqui para Rio Pardo assim que eu cheguei em Santa Cruz, em 1980. Já começamos a trabalhar, mas tinha culto, tinha programação. Quem atendia aqui eram os jovens de Santa Cruz que vinham nos domingos atender aqui e fazer evangelizar. E nesse turma de jovens estava o pastor Jair, que era um adolescente. O pastor Jair era um gurizinho, né? A irmã Marta, a esposa do Dr. Rogério, foi uma pessoa que dedicou-se muito aqui, e tinha outros irmãos, como o irmão Osmundo, tá? Então nós começamos a trabalhar. E o trabalho assim, só esses jovens, não tinha liderança em Santa Cruz, era um trabalho problemático, cheio de dificuldades financeiramente, tudo. Mas... E até o deslocamento, né? Não era tão fácil, talvez, na época, né? Fácil. Acho que não tinha nem a BR ainda, né? Ou tinha já a BR? Não tinha BR, só que a BR vinha agora, por exemplo, tá uma beleza, né? Sim. Eu já gastei 1 hora de viagem aqui nessa BR. De Santa Cruz a Rio Pardo. Santa Cruz a Rio Pardo, porque nunca vi tanto buraco como tinha nessa estrada. Hoje quase 20 minutos, 20 certas épocas. E nós aqui, eu estava agora, quando passei da frente do posto, no Rincão del Rei, eu estava me lembrando de uma noite em que nós ficamos trabalhando aqui até as 4 da madrugada, ajeitando o porão, o templo antigo que tinha aqui. Nós ficamos aqui com equipe trabalhando para deixar pronto, e quando fomos pegar o carro que o irmão tinha nos emprestado, estava com o pneu vazio. Aí aconteceu que nós vamos olhar o step, estava vazio também. Aí o que aconteceu? Como é que vamos fazer para chegar no borracheiro? Aqui não tinha, o único que tinha na estrada. A noite fria, rapaz. Nós saímos uma meia dúzia de irmãos a pé para Santa Cruz, e o carro foi na roda pura até chegar no Rincão del Rei. Ali nós conseguimos acordar o borracheiro ficou bravo conosco, não acordamos de um barulho, mas ele arrumou o pneu para nós. Aí conseguimos com aquele pneu chegar em casa e tudo se acomodar e ir para casa. São as experiências que a gente passou.
Nas intempéries que acontecem, né? A experiência que a gente passou, as dificuldades, mas tudo isso hoje a gente conta como bênção de Deus. Glória a Deus. Para chegar onde nós chegamos aqui. Aqui a gente teve esse trabalho. Temos que agradecer a Deus pelos irmãos que o pastor queria começar com o pastor Edson e o pastor Cláudio, enfim, agora o Gilson está aqui assumindo, o pastor Romeu também trabalhou aqui. E graças a Deus que nós emancipamos, está emancipada a igreja e só temos a agradecer a Deus pelo que Ele fez aqui. Valeu a pena o trabalho, né? A dedicação. Valeu, sim. Valeu Rendeu a pena. frutos, né? Glória a Deus. Se fosse para mim fazer, de novo eu faria. Só eu já fechou 10 anos que eu estou em Rio Par já, como o tempo passa, né? Uma coisa que eu acho que vocês herdaram de mim foi a vocação de ficar bastante tempo na igreja. O Monjaí já está mais tempo lá em Touros do que tu aqui. 12 anos acho que ele está lá. Acho que está uns 14 anos. O pastor Denis é que está menos tempo, porque é um trabalho mais recente nosso. Foi de Sobradinho, mas também já faz algum tempo, né? Eu acho que é ao mesmo tempo que ele está em Torres, né? Eu acho que é o mesmo tempo que porque quando ele saiu para lá, ele assumiu lá, ele não foi? assumiu, mesmo tempo. Então, o pastor Olino está há 16 anos no Passo do Sobrado. E graças a Deus, nós temos um grupo de pastores que Deus levantou, homens direitos, homens sérios, homens que se consagram a Deus, homens abençoados. Não tenho, olha assim, eu louvo a Deus pelos nossos irmãos que assumiram as igrejas que foram emancipadas. Né? Hoje a gente está em Santa Cruz. Eu tenho 5 pastores, somos de 5. Tenho 4 pastores comigo. Tenho o pastor Jenny, meu filho. Tenho o pastor Borges. Tenho o pastor Astor. E tenho o pastor Dili. Então nós estamos nos organizando para o trabalho. Mas só que a gente aprendeu alguma coisa. Que não é correr que resolve o problema. Sim. Que está na graça de Deus. Amém. Então na graça de Deus os problemas são resolvidos. A bênção de Deus acontece. E vidas têm se convertido, e só podemos dizer que nós estamos esperando a volta de Jesus, que é o tema do momento, na época de hoje. Não tenho o que duvidar, Jesus está às portas. É verdade. Porque se a gente for analisar escatologicamente, né, eu nasci em 43, em 48 é que nasceu Israel. Porque Israel tinha se distinto, não existia a nação de Israel. Não existia a Palestina. Israel em 70 foi aniquilado, e depois de 70 ainda parece que em 100 e poucos o restante que sobrou foi disperso pela terra inteira. Então a nação de Israel ninguém falava, ninguém falava, mas a Bíblia falava do Israel, e hoje nós temos aí, né, uma nação poderosa. É verdade, em tão pouco tempo. E essa nação é o marco, porque é lá que Jesus vai estabelecer o seu reino. Pastor, dentro disso que você está falando, assim, eu fico até maravilhado ouvindo isso, né? Porque tamanha resiliência, disposição, perseverança, né? Que hoje os tempos mudaram um pouco, a gente vive num período onde já não tem essa resiliência, essa constância e perseverança, né? E é tão bom ouvir isso, né? Porque isso até nos anima também a permanecer firme no trabalho que foi confiado a gente, né? Sim. Em saber que vai dar fruto, né? Tendo fé no Senhor, né? Que Ele sustenta, né? Eu queria fazer uma pergunta para ti. Nesses momentos de dificuldade, óbvio que houve uma perseverança, uma disposição, né? Uma resiliência, mas como é que o pastor lidava nessas situações para permanecer firme no Senhor? Né? Até para a gente tirar um aprendizado disso, e talvez alguém que possa estar nos ouvindo, lidera algum ministério, alguma coisa, que é normal passar por períodos de desejo de desistir, parece que não vai, desânimo, principalmente nesse período que a gente vive de já não se ter mais essa perseverança, né? Uma inconstância, né? Sim. Eu acho que Deus me preparou antes de vir para cá, porque já bem em criança, eu, sabe, a influência dos pessoal do interior, de filho ser padre e tal, e isso me vinha na minha cabeça de influências, mas eu digo, eu quero ser um homem de Deus,
mas eu quero ter uma família, quero casar, e se você para ser padre, não vai ter nada disso, né? Eu tinha uma vocação paternal de ter família e de trabalhar para Deus. É tanto que eu me ocupei como coroinha, havia já uma experiência, e depois com o trabalho dos jovens também, a gente tinha no coração que a gente estava fazendo trabalho para Deus, embora sem saber, embora sem conhecimento. E em cima disso, eu creio que a misericórdia de Deus, quando a gente teve a revelação do Evangelho, né? Porque as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, uma coisa certa, a nossa fé não é uma fé tradicional e nem imaginária. Pessoas podem imaginar Cristo, podem imaginar Jesus, pode imaginar, é uma coisa boa até imaginar, mas a nossa fé é em cima da palavra de Deus. Por exemplo, falou nas dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se Jesus venceu, e em cima das promessas que ele nos fez, porque fé é isso, eu até preguei essa semana sobre confiança, a fé é nós confiarmos que a palavra de Deus, ela se cumpre, ela é real, ela é viva, ela não é uma palavra de um livro de história, para a gente, não é? Ela é para ser encarnada na nossa vida e viver. Então, o sofrimento que nós passamos, eu já tinha passado por isso, eu já tinha passado esse tipo de sofrimento emocional. Eu, quando fui processado, que fui para a auditoria militar, para o meu julgamento, a minha esposa foi junto e a minha irmã, eu levei a minha Bíblia, que eu tinha ganhado de presente dentro, mas eu já estava orientado, já tinha conhecimento. Então, se eu fosse preso ali na época, por questão política, eu já fui preparado com a minha mochila, porque eu não sabia se eu ia sair preso ou não. Até foi um fato muito cômico, porque a gente chegamos lá, para subir para a sala do militar lá, eu fui com um milico na frente e outro atrás com a metralhadora nas minhas costas, né? Para entrar na sala lá no julgamento militar. Tá? Bem, e a gente passou por isso. Ora, a gente, matuto lá do interior, com a sensibilidade que tinha, eu calculava assim que eu perdi 10 anos de vida com isso. Mas eu ganhei a vida eterna com todos esses sofrimentos. A minha esposa, a gente pôde dar o que a gente tinha para dar, não vou dizer que a gente tivesse muito recurso, mas a gente trabalhou para isso, se esforçou e Deus abençoou. Eu posso dizer que eu tenho visto milagres que Deus tem feito. Eu, por exemplo, assim, só o templo de Santa Cruz do Sul foi o maior milagre que Deus fez, porque quem conheceu a história, vida, realidade, situação, nós já tínhamos um terreno em uma casa de madeira velha lá que chegou ao ponto de não resistir mais. Deus nos deu todo aquele patrimônio ali, e eu fico me perguntando hoje, agora vamos fazer uma reforma, vamos dar uma reformada, mas eu fico me perguntando muitas vezes como veio recurso para nós. Não recebemos recursos de fora, não recebemos nada, foi dos irmãos ali, foi uma coisa assim extraordinária, foi uma bênção de Deus, nós fizemos, está lá, está pronto, e fizemos, não foi só ali, vamos pensar aqui, vamos pensar lá nas igrejas da Passo da Mangueira da Jomara, vamos pensar lá no Boqueirão do Leão, vamos pensar, né, o trabalho fora que a gente fez, né, desse pessoal todo que a gente teve trabalhando aí, sustentando, tudo isso tinha um custo, e Deus proporcionou tudo isso com as dificuldades, mas estão aí. Coisa mais linda que está esse templo de vocês aqui, salão, tudo. Tá. Por que eu digo assim que é bênção? Porque os irmãos que tem aqui merecem muito mais do que isso, e é bom que eles se sintam bem aqui, porque há um templo e uma herança esperando por eles muito maior. Amém. E essa esperança, nós somos co-herdeiros com Cristo, da glória eterna, e é isso nossa caminhada.
Então, isso nos dá força, nos encoraja. Não tem... Uma coisa que no meu coração nunca teve assim de desistir, de vacilar. Eu digo assim, para ser bem certo, eu sou um pastor feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou um pastor feliz, eu tenho até, inclusive, muitas vezes, com alguns que se queixam, eu digo, não temos que nos queixar de nada. Quem não passou por experiência de trabalho talvez tenha, mas desde criança a gente enfrentou a batalha, a luta, o serviço, né, as dificuldades, situações, e graças a Deus a gente venceu essa batalha. Estou agora com a idade que estou, trabalhando ainda, Deus tem dado saúde, graça para isso. Até já ia dizer qual é a idade que o senhor está hoje, pastor, para até o pessoal saber. Eu vou fazer 81 anos no dia 28 de outubro. 81 anos aí. 81 anos. E me sinto muito mais saudável agora, tá? Muito mais saudável agora e muito mais animado agora do que 10 anos atrás. Glória a Deus. Porque eu tive um pico assim de canseira e de desgaste muito grande. Mas a gente... Deus nos guardou, a mão dele nos sustentou. Amém. É isso aí. Uma coisa que eu queria colocar, que me veio o pensamento, acho que é 1 Coríntios 15, 50, que diz que o vosso trabalho no 58. Senhor Não é vão. não é vão. É um trabalho que não tem problema, você está trabalhando para Deus, estamos aqui fazendo isso é um trabalho. Comunicar, contar as bênçãos de Deus. O nosso Deus é presente. Eu coloco assim, na minha vida de fé, não é um Deus ausente. Nosso Deus é presente. Amém. De muitas vezes, eu só para contar assim, uma das vezes que aconteceu, eu tinha título para pagar da igreja, e sabe a angústia que dá, porque a igreja não pode ficar devendo, não pode atrasar os títulos, ser executado da justiça. Tinha um título que nós tínhamos que pagar e eu estava dentro do templo e eu orei, estendi a minha mão e disse: Senhor, bota o dinheiro aqui na minha mão, eu preciso disso. E chamei o tesoureiro e disse: olha, vai dar um jeito aí que... O tesoureiro saiu e voltou e não conseguiu nada. Aí eu, por uma casualidade, fui visitar uma pessoa e a pessoa botou o dinheiro na minha mão que dava para pagar o título, não pediu dinheiro. Glória a Deus. Fui visitar e ela disse: eu tenho dinheiro aqui para a igreja e tal. Foi tirar o dinheiro, trouxe, deu para pagar o título. Então, coisas assim, né? Deus sustenta a sua obra, né? As coisas de Deus, às vezes, a gente vem de maneira que, às vezes, se a gente não tiver, digamos, em sintonia com Ele, a gente não percebe que foi Ele que mandou. Sim. Eu tive uma ocasião também, outra experiência que eu tive, esse nosso Deus é maravilhoso. Eu tive uma experiência, eu tinha umas dívidas que eu entrei no meu crédito que eu peguei meus créditos que eu tinha no banco, eu apliquei tudo na igreja na época da construção, porque chegou um momento que tu não pode parar. As paredes lá balançando, as paredes altas lá com 7 metros de altura, balançando tudo, tinha que botar as coisas. Então a gente tirava a camisa para... E aconteceu que eu clamei a Deus, disse: Senhor, eu preciso eu quero pagar pagar os créditos do banco, eu quero sair fora dessa situação aí, porque é coisa difícil a gente estar endividado, principalmente como pastor, ter dívidas para pagar. Isso para mim é uma cruz. Desgasta e ocupa a mente, né? E aconteceu uma coisa engraçada, que um dia eu vou no banco e tinha um dinheiro na minha conta. Tinha um dinheiro na minha conta que dava para pagar, botaram na minha conta um dinheiro, eu sei. Na hora eu nem pensei, não pensei nada, eu digo: esse aqui me resolvia o meu problema. Mas eu fiquei naquela expectativa, se alguém botou enganado, o banco vai estornar esse dinheiro. Sim. Eu não vou mexer nesse dinheiro aí, vou deixar esse dinheiro aí e vou ver. Passou uma semana, passou 2, passou 3, e o dinheiro estava lá na minha conta. Aí eu digo: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar emprestado esse dinheiro. Eu vou pegar emprestado esse dinheiro. Mas aí, antes de fazer isso, eu fui lá no banco com muita cautela, porque o dinheiro estava na minha conta. Eu perguntei para o sujeito: podia me dar a origem desse dinheiro que está na minha conta? Esse dinheiro aqui, qual é a origem desse depósito? Eu queria saber,
Aí o caixa puxou lá, abriu e disse, olha, esse dinheiro aqui foi botado no dia tal, lá em Imperatriz do Maranhão. O que eu podia dizer? Aí me estourou, disse, olha, eu tenho orado tanto a Deus para me ajudar, certamente, e não pode ser diferente, o Espírito Santo tocou no coração de alguém lá, Glória a Deus. deu a conta, deu meu nome, e ele botou na minha conta. Alguém Deus usou para fazer isso. Aí paguei as minhas contas tudo, e Deus nos abençoou. E nos abençoou materialmente também. A gente nunca pediu riqueza. Eu nunca pedi riqueza e nunca pensei, porque a nossa igreja tem uma coisa boa. O pastor não fica com o dinheiro da igreja. Nós temos uma organização, uma diretoria da igreja, cuida do dinheiro, tem o tesoureiro. O pastor recebe aquela prebenda mensal, que é aquela ajuda que a igreja dá para ele. E quem cuida do restante é a diretoria. Nós temos uma diretoria, temos a quem prestar conta. E isso é uma coisa muito boa. Porque você não pega dinheiro dos irmãos. Você não embolsa dinheiro dos irmãos. Isso aí a diretoria tem tudo uma parte legal que tem que prestar conta disso. E muitos têm um entendimento totalmente equivocado, né? E por isso que é difamado, inclusive, o evangelho de certa forma. As pessoas não terem essa compreensão, né? De achar que o dinheiro vai tudo pro bolso do pastor. O pastor termina o culto, ele ensaca tudo e leva para casa. Ensaca tudo, bota no carro e vai embora, né? Uma ideia totalmente... Não, graças a Deus que a Igreja Batista Nova Vida, Batista Independente, Nova Vida, nós somos zelosos nisso aí. Eu, nos últimos tempos, eu nem sei quanto é que entrou, nem sei quanto é que saiu, só sei que Deus está abençoando e está resolvendo os problemas. Amém. E a diretoria está funcionando. Agora vamos fazer uma reforma na igreja, já temos o dinheiro disponível para isso, graças a Deus. Mas é assim, nós tiramos, se possível, para dar. Eu tenho prazer de dar o meu dízimo na igreja. Tenho prazer de dar meu dízimo porque eu sei que enquanto eu sou fiel no dízimo, Deus permanece me abençoando. Amém. Pode ter doutrinas diversas, pode alguém falar, pode dizer o que quiser, mas eu sei que os dizimistas que experimentaram esta graça de Deus não estão presos à lei, não estão presos a nada, estão presos à graça de Deus, ao compromisso com Deus, e Deus abençoa. Amém. Então, não é um negócio que eu dou para receber. É um negócio de eu ser fiel. Deus abençoa quem é fiel. Essa é a palavra. Então, o dízimo, eu tenho sido dizimista desde que me converti. Depois de uma luta que eu tive com relação a dinheiro, Deus me convenceu e me preparou o coração. Eu fiz um propósito, tenho sido dizimista e graças a Deus nunca faltou nada. Amém. Eu tive agora na pandemia aí 1 ano sem carro aí, mas a gente faz algumas bobagens às vezes, porque a gente é humano, às vezes gasta mais do que devia, mas isso tudo também Deus usou para me abençoar. Deus permite, né, a gente passar por alguma coisa até para nós, porque por mais que a gente vai tendo idade, vai tendo experiências, né, essas experiências Deus ainda continua permitindo para que nós continuemos crescendo. E ninguém está pronto, né, pastor? Todos estão num processo, né? E esse processo vai até nós ir para junto dele, né? Nós somos humanos e temos uma vida como qualquer outro, temos que saber economizar. Temos que zelar por aquilo que Deus nos dá, temos que trabalhar para adquirir, saber administrar, né? Tem que saber administrar, nós não podemos fazer bobagem, só que às vezes a gente termina fazendo. Faz parte facilitando, né? Mas a gente aprende. Com 81 anos, a gente está aprendendo muita coisa, viu? Nesses 81 anos aí. Há muita coisa que a gente nunca para de aprender. Pastor, trocando um pouquinho de assunto, se o senhor quiser também entrar nessa questão, fazer uma pergunta para o senhor falou antes a respeito de Israel, é um assunto que eu sou bastante curioso, né, me interesso sobre esse assunto também, a respeito, por exemplo, que hoje o senhor falou que é uma concordância, né, entre os pastores, entre os teólogos a respeito da volta de Jesus, né? Sim. Que está muito próximo. Como é que o senhor avalia isso tudo com relação a que nós vemos hoje ocorrendo, né, todas as situações geopolíticas no mundo aí?
Léo, se o senhor quiser falar, né, sobre isso. Não, a gente fala assim, um tema que eu gosto muito. Amém. Os sinais da volta de Jesus, é só analisar o que tem acontecido: guerra, rumor de guerra, terremoto e tanta coisa, e mais aquilo que a maioria do povo não sabe, que a ciência, poucos sabem, que os cientistas estão colocando das coisas que inclusive estão para acontecer agora em 2024. Explosão solar, problema no interior da Terra, aquecimento global, essas coisas todas aí que conflitam, não é? E essa guerra também de Israel também aí que está acontecendo, isso aí tem toda uma caminhada. Assim, ó, irmão, para nós entender bem isso aqui, nós temos que pegar, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, tá? E saber que naquelas 69 sobrou uma semana. Na 69ª semana, Jesus foi levado para o céu. Está lá esperando, então agora nós temos mais uma semana que vai se cumprir em Israel. Esta semana é uma semana de anos, são 7 anos. Esses 7 anos, ainda vamos ter pela frente, vão ter o governo mundial. O globalismo vai fazer isso. E esse governo mundial é um governo inspirado pelo diabo. Essa pessoa é o filho de Satanás. É um Cristo que vai ser o Cristo dos judeus, porque eles não quiseram Jesus, e eles vão receber um Cristo do diabo. E o Salvador do mundo, né, na verdade, também. Ele vem como Salvador do mundo. Ele é o primeiro cavaleiro dos selos do livro selado que Jesus, que João viu Jesus abrir. O cavaleiro branco que vai receber uma coroa, ele vem com arco e uma flecha, vem vencendo para vencer. E esse camarada vai dominar o mundo. Eu posso fazer um parênteses aqui. Esse movimento político que nós temos hoje, que vocês veem, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, esquerda e direita, aqui no Brasil, esquerda e direita, e a coisa está resumindo, não tem mais um partido de centro. Que já está politizado. A coisa polarizada. Bipolarizada. Então hoje nós temos um movimento de direita e um movimento de esquerda. Esse movimento que está aí com toda essa... E se você examinar esse movimento político aí, desse povo, principalmente o movimento que vai dar a casa para o anticristo, que é essas inovações, o politicamente correto, essa coisa toda, esse movimento, ele está no mundo inteiro. Podemos ver agora, por exemplo, só para um exemplo, quando vimos na televisão, tanta gente com a bandeira do Hamas, né? Quanta gente defendendo uns bandidos terríveis, umas pessoas que estão dentro do islamismo, e dentro do islamismo eles são um problema para o islamismo, mas como eles têm um motivo e Satanás leva a combater Israel, porque é ali que vai acontecer, então eles se levantam contra Israel e acontece esses fatos e a cabeça das pessoas estão assim. No passado, o cristianismo foi, digamos, perseguido pela própria religião. Não foi só os políticos, não foi só o Império Romano, não foi só a Inquisição, quanta coisa, por causa da palavra de Deus, mataram os cristãos e fizeram tudo. Os cristãos. E também com isso não tinha nação de Israel. Israel de Deus era a igreja. Tinha judeu aí espalhado pelo mundo. Um dos maiores sinais é a questão do renascimento de Israel como Estado, né? Sim. Porque, conforme a Bíblia nos diz a respeito disso, porque se tu analisar todas as gerações praticamente, inclusive desde os apóstolos, né? Já esperam a iminência da volta de Jesus. Só que no ano 70, Israel já tinha sido, né, o templo e o Jerusalém tinham sido destruídos, e no ano 136, mais ou menos, foram os judeus expulsos da nação. E então se terminou Israel.
né? Não se havia. Então, embora que todas as gerações esperassem a volta de Jesus, desde os apóstolos já esperavam a volta de Jesus, a iminência, né? Paulo disse para os caras, ó, você tem que trabalhar, né? Tem para que comer, repartir, porque a vinda do Senhor não será assim, que todo mundo já esperava, né? Mas um diferencial de todas essas gerações, né, que antecederam isso daí, hoje é o renascimento de Israel em 1948, né? O renascimento de Israel... Que faz com que nós esperamos de um modo diferente do que os outros esperavam. Houve escatologia de igrejas que dizia assim, lá em 1930, por aí, livros que foram escritos que diziam assim, nunca mais Israel vai ser nação. Nunca mais, não havia possibilidade. E Deus proporcionou que deu a guerra, e eles sofreram o que sofreram, e culminou o surgimento de Israel. Aqui agora vai se cumprir essa semana de Daniel que falta cumprir para os judeus. E nessa semana de Daniel é que vai ser terrível o que vai acontecer. Primeiro, para as pessoas que estiverem aqui. Acontece que depois dessa semana o anticristo vai botar o governo dele, só que o diabo não vai governar esse mundo por muito tempo, porque Jesus vem e, segundo a questão escatológica, Jesus vem e vai assumir o governo, vai matar com o sopro da boca, vai mandar ele como a turma diz, para os quintos do inferno, né? Vai mandar ele para o lago de fogo, e ele vai para o poço do abismo, ele, falso profeta e tudo, e Jesus vai estabelecer um reino de paz, aí um milênio, tá? Um milênio. Só que tem um detalhe, um porém aí, que o povo cristão, convertido, salvo, que crê em Jesus Cristo, que entregou a sua vida para Jesus, que agora obedece à palavra de Deus, esse povo vai estar com Jesus nesse reinado. Ele vai estar administrando este mundo. Então haverá dois povos, haverá um povo que vai ter uma vida, e eu creio que vai ter uma vida longa, porque... Já glorificado, né? Um povo já glorificado. É um povo glorificado que tem vida eterna, que não vai morrer. Inclusive vai ter um problema no final ainda, por causa disso. E um povo que vai ter aqui, que ainda é um povo carnal, um povo que vai... Só que tem um detalhe. Quando Adão pecou, a terra, o próprio Deus diz, a terra foi amaldiçoada por tua causa. E, segundo a escatologia, Jesus, no seu governo, vai retirar a maldição da terra. Então, dá para se pensar assim, especular, se tirar a maldição da terra, não vai haver mais doença, não vai haver mais velhice, as pessoas são capazes de voltar a viver como viveram antes do dilúvio. Eu creio nisso. 100 anos de quem ainda é jovem. A criança vai brincar com o basilisco lá, com a cobra, vai brincar com o escorpião, o leão vai comer palha com o cordeiro. Quer dizer, esse vai ser o reinado de Jesus Cristo. Esse é o nosso lado, nossa política é Jesus vir governar essa terra. A nossa esperança está nele, não num sistema político terreno, né? Um sistema político terreno, humano, induzido pelo mal. Dirigido por homens falhos, né? Falhos. Como nós, falhos, né? E o que nós podemos esperar agora? O surgimento do governo mundial. É que todo mundo espera, está sendo pregado os quatro ventos aí, a vinda dele. E essa configuração ela já está em andamento, pelo que nós percebemos, né? Sim. A configuração do funilamento para o levante de um governante único, né? A gente pode entender assim, ó. Hoje, eu estou aqui com o meu celular aqui, eu posso falar com alguém me comunicar com alguém e ver, você vai dizer, lá nos Estados Unidos, lá na China, em outro lugar, eu posso ter contato, quer dizer, hoje o mundo ficou pequeno. Muita gente ficou unificado, pequeno, né? Então, a esperança que nós temos agora, e eu acho que a igreja não pode dormir. Os crentes têm que se acordar, se santifique, se prepare, busque a Deus. Agora é a hora de nós viver com Ele. Não Pastor, dentro disso, só uma perguntinha. Ouvindo teu testemunho, eu vi um testemunho de muita dificuldade, mas Deus foi abençoando e acrescentando, né? Literalmente a igreja caiu na graça do povo, né? Deus foi acrescentando. Sim. Tu teve essa experiência, como é que tu faz essa análise? Hoje está mais fácil, entre aspas,
ou mais difícil que naquele período, alguns anos atrás? Ser igreja, ser um cristão, ou o trabalho prosperar, né? O trabalho para o cristão, vou pegar pessoalmente, para a vida cristã hoje, está muito confuso. Está muito confuso, porque proliferou-se muitas denominações. Contaminou o fermento. E eu até digo assim, a apostasia não vai acontecer no mundo apostasíaco, já está acontecendo na igreja. Muita igreja... Que é um dos sinais também, né? A apostasia, os falsos mestres. Então, nós hoje vivemos um período de apostasia muito, muito grande. Porque, digamos assim, essas igrejas tradicionais, tá? Salvo o melhor juízo, para mim, eu considero que as igrejas tradicionais, a maioria delas apostataram já há tempo. Mas agora acontece dentro da igreja. Hoje, os crentes que eram para brilhar como luzeiro estão apagados. Muitos crentes se apagaram. Esfriou o amor de muita gente. Hoje, por exemplo, a gente vê assim, ó, com essa influência. Vamos pegar coisas assim, dar nome para os bichinhos, tá? Com esse movimento de libertação feminina, esse movimento feminista, você não sabe o que isso prejudicou na cabeça dessa gurizada nova, das mulheres novas, e o conflito dos casamentos, porque a Bíblia diz que a mulher seja sujeita aos seus próprios maridos, não ser escrava do marido, ser sujeita, quer dizer, a mulher ela tem todo o talhamento para ser, ela está junto com o marido, e ser companheira do marido, mas mulher hoje já muitas mulheres já não servem mais para ser esposa, e muitos homens perderam também a fibra. Não tem mais aquele homem, não, eu vou ser um marido, eu vou ter uma família, eu vou ser um pai. Quer dizer, não tem mais objetividade na vida deles. Também viraram, quer dizer, hoje a gente olha assim, é uma safra de maridos banana que não sabe educar um filho, não tem mais. Quer dizer, e isso virou uma coisa. E isso caminha para uma confusão maior aí no futuro. O que nós esperamos para as crianças que estão indo hoje para o colégio e recebendo ideologia de gênero e coisa mais? Aí, o que essas cabeças vão confusão, ter? Né? Então, a gente fala de Jesus e eu vejo um problema. Há muitas pessoas que não tem mais aquele brilho, né? Não tem mais aquele brilho. Quer dizer, concordo com tudo. Concorda que que bom e tal. E a briga hoje, dos problemas que nós temos, nesse movimento LGBT e coisas mais aí, querer que as igrejas o aceitem assim como eles são. Quer dizer, coisa que nós não podemos porque nós temos a Bíblia. É a Bíblia que nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Quer dizer, pecado não existe mais. Então, a gente vê dentro das próprias movimentos da igreja, principalmente essas igrejas que fizeram movimento, que cresceram, quer dizer, casamento é uma coisa secundária. O rapaz namora, a libertinagem, quer dizer, quando a Bíblia diz que os fornicários, que os adúlteros, que os impuros não entram no reino de Deus, tá? Mas como é que estão na igreja? Então nós vamos ter um problema muito sério, porque nós temos a igreja de Jesus, está aí no meio disso, quem é santo, Apocalipse 22, quem é santo que se santifique, quem é justo que continue na prática da justiça, e quem é imundo que continue na prática da imundícia, que fique na sua imundícia. Só que quando Jesus vir, muita gente que vão para a igreja nessa balela, e achar bonito lá na igreja, porque canto, lá tem luzinha que pisca, tem dança, tem né? É muito bonito, o pastor fala bonito, mas não é isso, falar bonito não é coisinha bonita. Hoje, não é a base. Você quer ter a graça de Deus, você tem que estar na presença dele. Amém. É esses que vão subir. É o Espírito de Deus, a hora que se retirar da terra, vai levar quem está nele. Eu estava procurando aqui uma notícia que fala sobre uma questão que surgiu, se não me engano, no Canadá, que lá estão... queria olhar aqui, a ver se eu acho aí, que fala sobre a questão da igreja,
tem uma questão que estão indo muito contra a igreja, que vai ser tido como um discurso de ódio, a pregar, por exemplo, contra essas ideologias aí, vai ser discurso de ódio. Pregar a favor do casamento tradicional, por exemplo, tu ensinar isso aí vai ser... Em alguns lugares já estão adotando esse tipo de doutrina. Eu não me lembro o que eu esse discurso da esquerda, isso vai dar força para a igreja que o anticristo vai fazer para a adoração dele. O pessoal vem adorar preparar o caminho, né? Você vai adorar o anticristo, o filho do diabo, bom, não tem problema nenhum, ele vai até fazer milagres. Para quem gosta de milagre, cuidado, porque ele vai fazer milagres, vai fazer descer fogo do céu, ele vai ter poder. E ele se possível, enganaria até os escolhidos. Aí você pode adorar ele porque ele é o Cristo, ele vai ser o Cristo dos muçulmanos, vai ser o Cristo dos judeus e vai ser o Cristo dos desviados do caminho do Senhor. Bom, nesses últimos tempos a gente vai ter que precisar ter um resguardo, né, e uma vigilância redobrada da nossa fé, né? Porque imagina se possível for enganar até os escolhidos de Jesus. E nós já estamos caminhando hoje, que ainda nem se levantou o anticristo ainda. O homem da iniquidade, o pecado, o enganador dos homens, né? E nós vemos um tamanho engano já hoje no nosso meio que leva as pessoas à apostasia. As pessoas hoje sendo enganadas por ideologias, hoje defendendo politicamente correto as inversões de valores, né? Então nós vemos, imagino que não vai sobrar para depois. Muitos cristãos defendendo isso também. Assim, quando eu me converti ao cristianismo, eu vi um irmão bem simples lá da roça pregar. E ele pregou uma coisa que eu nunca esqueci. Diz ele que as coisas entram na igreja porque assim, tem aquela coisa, todo mundo usa, todo mundo faz. O que tem? Não tem importância. Tem nada a ver. Quer dizer, não tem importância um homem casar com outro, não tem importância uma mulher casar com a outra. O que tem? Qual é o problema? Quer dizer, esse questionamento da facilitação entra dessa maneira. Aí você tem uma casa que um pouco a gente vê hoje, famílias que se dizem cristãs, né? De repente acontece um revés lá de um desvio de conduta de uma menina, do outro, então, e essas coisas estão sendo apregoadas, essas coisas estão sendo ensinadas no colégio, principalmente aqui no Brasil. Está sendo ensinada nos colégios, está sendo orientada, quer dizer, hoje no meio geral, religioso ou não religioso, essas coisas estão influenciando. Não tem importância, o que tem, né? Uma mulher dormir com a outra, o que tem, quer dizer, essa facilitação, uma relativização, né? A relativização de tudo, quer dizer, a palavra de Deus não é relativa, a palavra é fundamental, por isso que nos chamamos de fundamentalista. Sim. Porque nós queremos no que está escrito, é a palavra de Deus. Não? Mas as pessoas querem não tem jeitinho na palavra de Deus. E essa é uma questão, porque as pessoas querem relativizar essa questão, né? Acham que podem colocar algo do homem por acharem que a palavra é algo do passado, é antiquada, já não serve para o nosso tempo, né? Aquilo foi escrito 2.000 a 3.000 anos atrás. Então são princípios que hoje não valem mais para a sociedade moderna. É a desculpa que Satanás tem colocado na cabeça das pessoas. Só que ninguém vai mudar a palavra. Eu estava vendo outro dia uma notícia da Inglaterra, que lá estão questionando que a Bíblia tem que ser adaptada para a realidade de hoje, que ela não serve mais para a realidade de hoje. Quer dizer, o que era pecado há 2.000 anos atrás não é mais pecado hoje. A sociedade hoje aceita. Mas não é a sociedade que diz que é pecado e que não é pecado. Deus atemporal, né? Quer dizer, ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus é imutável. Quer dizer, o nosso assunto não é o que os homens dizem, o que acham. O nosso assunto é nós e o Senhor Deus. Amém. E a Bíblia não tem nada a ver com as ideias dos homens. A Bíblia é o pensamento de Deus. Se ela diz assim, é assim. E homem nenhum vai mudar, né? E ninguém vai mudar. Ele vela pela Eu até digo mais, nem Deus vai mudar.
Porque ele já falou e já revelou a vontade dele, o poder dele, e vai acontecer o seguinte: as pessoas vão ser punidas na grande tribulação, vai ser terrível. Quem estuda o Apocalipse sabe os horrores que vamos ter, não é? Das pessoas pedir para os montes cair por cima para morrer e não vão achar morte. Desespero, aflição. Tudo por causa da obstinação a favor do pecado. As pessoas não se arrependem, dão glória a Deus, porque as pessoas são contra Deus, são obstinadas. Então vai haver essa calamidade. Por isso eu digo assim: a igreja que se permaneça fiel, e essa tem sido a minha pregação, preparar um povo para a vinda do Senhor. Amém. Preparar um povo cheio da graça de Deus, um povo que se santifique, para quando Jesus, nós estamos aqui de 4 aqui, quando Jesus arrebatar a igreja, as cadeiras aqui fiquem vazias, não fique nenhum de nós. Amém. Não fique nenhum de nós aqui. Amém. E, por exemplo, com relação olhando para a experiência do senhor como pastor já de longa data, como no ministério, como nós, a liderança, os pastores e os líderes devem, nesse tempo difícil, sombrio e até mesmo dúbio, podemos assim dizer, né? Como é que nós podemos agir, né, para conduzir a igreja, porque a gente sabe que nossas palavras serão, né, observadas e vigiadas. Já está sendo, de certa forma, né? Tu tem que tomar um cuidado da forma que tu fala. Se tu, por exemplo, tá ministrando a palavra no culto e tu tá gravando para depois pôr nas tuas redes sociais, já é complicado, porque tu pode estar sendo taxado como pregador do ódio, discurso de ódio, coisas desse tipo, né? Como é que a igreja, eu acho que a igreja não deve, na minha opinião, nós temos que manter o pulso firme, né, e pregar o que a palavra de Deus diz, mas o nosso compromisso isso, né? O nosso compromisso é com a Bíblia. Com a Bíblia. Prendendo ou não prendendo, até mais. Com o Evangelho, seja favorável, que goste ou não goste, não temos que pregar o que nós achamos, nós temos que pregar o que Deus manda pregar. Então pregamos. Agora, uma coisa que nós não podemos fazer, eu acho que muitos cristãos têm sofrido às vezes por consequências próprias. Você não tem que perder tempo com louco, com desnorteado. Se a pessoa não crê na Bíblia, não pregue para ela. Você pode falar e essa pessoa diz: eu não creio nisso aí, tá bem, tchau para ti. Porque se a pessoa não crê na palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não tem nem como conversar. Vai conversar o que com ela? Então, tem pessoas que ficam discutindo, eu já tenho visto até na televisão pessoas discutindo com um ateu aí. Não percam tempo. Não vai. Quer dizer, o espírito que está nele é um espírito do anticristo. Ele é contra Cristo, porque se não quer na palavra de Deus, ele é contra Cristo, ele é contra Deus. Então, a mente está cauterizada. Outra coisa também, quando as pessoas querem nos confrontar, não entrar em confronto com ninguém. Não ser sábio. Ser sábio e prudente, né? Ser sábio. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa começa a querer defender esse tipo de coisa contra a palavra de Deus, vira as costas e sai, porque você não vai convencer as pessoas. As pessoas estão com a mente cauterizada, estão com a mente atingida. Então, o que na igreja temos que fazer é usar os recursos que nós temos. Recurso da oração. Amém. Consagração, orar a Deus. Orar a Deus, e uma coisa que Deus tem me chamado a atenção, ora a Deus para Deus nos revestir de poder. Porque às vezes a gente se ocupa com tanta coisa e a gente esquece de pedir aquilo que Jesus disse para os discípulos: fique em Jerusalém até que do alto, né, sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos aqui nos confins da terra. Não tente fazer algo sem o revestimento, sem o poder. Sem o revestimento. Eu estou chorando para que os irmãos sejam batizados com o Espírito Santo. Graças a Deus nós tivemos um culto que teve irmãos renovados. Amém. Voltaram a orar em novas línguas, né? E eu orei pela minha irmã lá e Deus encontrou o coração dela, e eu podia ver aquela irmã, que eu tenho pouco conhecimento com ela, falando em línguas e glorificando a Deus.
nós precisamos voltar para o culto pentecostal, não esse pentecostalismo de pezinho de fogo, aí, sapatinho de fogo, coisa parecida aí de pulinho e dança, não. Onde haja uma ação, porque essa experiência, como batista, eu tive. Uma ação do Espírito Santo que transformou a minha vida, mudou a minha vida. O Espírito Santo, eu amo essa obra do Espírito Santo, porque nunca mais eu tive tristeza. Glória a Deus. Nunca mais eu tive tristeza, nunca mais eu nunca tive um momento assim de dizer eu estou triste, ou tive um abatimento. Porque desde o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus reformou, mudou a minha vida, meu espírito. Claro que a gente tem falhas, tem fraquezas humanas, sente fome, sente dor. São momentâneos, né? Sente canseira, a gente sente. Mas mesmo no meio da dor, eu já tive experiência disso, mesmo no meio da dor, a alegria do Espírito Santo nos neutraliza os momentos de dor. O crente tem esse privilégio, mas ele tem que dar lugar para isso. É coisa que hoje muito pouco está se falando nisso aí. Da pessoa buscar mais a Deus, de ter mais Deus na sua vida. Porque, na verdade nós estamos aqui, Deus está aqui junto conosco. Amém. Esse é o meu princípio de fé. Nós estamos falando isso aqui e temos a presença dele. Aleluia. O próprio Jesus diz, gente, que eu estou convosco todos os Amém. dias. Até a consumação do século. E às vezes a gente, parece que a gente já está ainda com um aspecto assim, religioso, de achar que Deus está lá em cima, além das estrelas, e nós estamos sozinhos aqui. Não, nosso Deus está conosco, e essa é a nossa força. E é isso que eu vou dizer para os irmãos, agora, nesse tempo de batalha, pregue a salvação. Aponte para a salvação, porque a igreja passou um bom tempo pregando mais as coisas aqui de baixo. Bênção e sobre bênção, né? Eu sei que isso não pode ser retirado, porque Deus abençoa mesmo. Claro. Deus nos abençoa. Mas não é o propósito, né, principal, né? Nós somos abençoados por Deus, a minha casa é abençoada por Deus aqui na terra, os negócios, tudo. Deus tem abençoado. Deus tem me dado muitas coisas boas que de outro jeito eu não teria tido se não fosse bênção dele. Mas as bênçãos, elas são acessórios de buscar o reino. São meios, né, para um fim. A Bíblia diz, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Essas bênçãos, tem aquilo que quando Pedro questionou com Jesus, ele disse para Pedro assim, vocês não têm, porque Tiago diz que você não tem porque não pede. Mas Jesus disse para Pedro, né, aquele que deixar pai, mãe, irmão, campo, propriedade, né, tal, terá o cêntuplo de tudo nessa vida de pai, irmãos, campos, bens, tal. Pedro estava assim, Senhor, o que vai ser de nós, o que não vamos ter? Olha a situação dele. E no porvir, a vida eterna. Amém. Glória a Deus. No porvir, a vida eterna. Porque se tu tem campos, vai ficar para os outros. Se tu tem dinheiro no banco, poupança, vai ficar para os outros. Ou vai ficar para teus filhos, ou vai ficar... Não vai aproveitar, não. Tem muita gente aí que mora com milhões de dinheiro e não aproveita nada. Fica briga para os filhos. Vou pegar até alguns exemplos nisso, né? Se tu tiver casas, vai ficar para o governo, vai ficar para os advogados, vai ficar para os filhos. Então, usa o teu dinheiro para buscar mais a Deus, para servir mais a Deus, para dar mais na presença de Deus. Né? E não te cansa muito com isso, porque por mais que você ganhe, por mais que seja aposentadoria boa, sem Deus... E ninguém leva nada, né? Ninguém leva nada para o túmulo, né? Conheço uma pessoa que morreu, que viveu para ganhar dinheiro. Quando chegou a se morrer, lúcido, estava morrendo e estava dizendo, e agora o que eu faço? 030. Agora o que eu faço? Não tinha nada para fazer. Quantas pessoas que assistiram no final, ele dizendo esta palavra no final da vida. Quer dizer, não adianta nada, dinheiro e depósito, poupança e segurança. A nossa segurança é Jesus Cristo, tem o nome Jesus Cristo. É Ele a nossa segurança.
O que eu me refiro, até para não ficar, né, mal entendido, que eu disse que a bênção ela é um acessório, né? Como, por exemplo, a Bíblia diz que nos orienta isso, a buscar o reino de Deus, né, e a sua justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas, ou seja, as bênçãos são decorrências, né, de eu priorizar o reino. Quando eu priorizo o reino de Deus e a sua justiça, como a Bíblia nos ensina em Mateus 6,33, né, as bênçãos elas são consequentes, ou seja, Deus conhece as minhas necessidades, né, e quando eu oro ele vai atender, né, ele vai responder as minhas orações, porque ele sabe que nós estamos priorizando o reino, né? Então, nesse sentido, eu digo que as bênçãos elas são uma consequência da nossa busca com Deus, né? Então, quando nós estamos bem com Deus, buscando o reino de Deus no primeiro lugar, investindo no reino, né, como o pastor Adel colocou aí, com certeza as bênçãos elas são automáticas nas nossas vidas. Passa a ser de interesse. O problema que eu digo é que tem pessoas que vão buscar Deus apenas pelo interesse. Esse é o motivo, elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção, né? Então vem lá para buscar que Deus abra uma porta de emprego, aí Deus abençoa, dá emprego, ela nunca mais volta, nunca mais vem, né? Nunca mais se preocupa em buscar Deus. É que nem aqueles leprosos, são interesseiros, né? É nem aqueles leprosos que Jesus curou, eles são samaritanos agradecer, os outros deram no pé. Só queriam a bênção, né? Queriam a bênção. O irmão, é impressionante assim, ó. Eu sei que vocês têm essa experiência também. É essa segurança que nós temos, nós entregamos a nossa vida para Cristo. E a nossa fé, a coisa é por fé, aqueles que, diz o texto ali de João, no capítulo 1 de João, ele diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Esse nascimento de Deus. Nós nascemos de Deus. E depois você vai ler toda a Bíblia, ela caminha em cima disso aqui. Nós nos tornamos herdeiros de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros com Cristo, nós temos uma herança eterna. Aí é um problema, que as coisas espirituais, nós agora tomamos posse pela fé. E nós não temos aqui, nós não podemos pegar o objeto assim, segundo a razão humana. A nossa razão humana que nos leva até a pegar isso aqui. Sentir. A razão humana, mas a nossa fé, ela se apossa da pessoa de Cristo. Amém. E Cristo se aposta da nossa vida. Amém. E quando há essa comunhão, que nós recebemos o selo do Espírito Santo e o Espírito dele vem habitar em nós, nós não andamos mais sozinhos. Nós agora temos a força de Deus dentro de nós. E não mais por vista, mas por fé. Primeiro para nos vencer as nossas tendências erradas e fazer a vontade de Deus. E depois para nós vencermos o mundo espiritual que nós vivemos. Porque às vezes a gente racionalmente não tem problema nenhum, está tudo bem, está tudo bonitinho, não sabemos quantos demônios estão aí em redor. Estão aí em redor, estão aí atingindo as pessoas, estão aí atormentando as pessoas, botando pensamento de suicídio, botando pensamento de adultério, botando pensamento de tanta coisa na cabeça, né? Quantas coisas são induzidas às pessoas pelas influências demoníacas. Mas o Espírito de Deus é quem nos dá clareza na nossa mente para nós não dizer não para isso, não para aquilo, e mais ainda, nos dá o poder de usar o nome de Jesus para expulsar quando alguma força, pressentimos alguma força demoníaca, nós temos o poder do nome de Jesus para expulsá-los. Amém. Domingo agora, até está no canal aí do nosso canal aí, eu preguei sobre a importância, né, sobre o Espírito Santo, que às vezes os crentes acham, para que eu vou buscar o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, né? Então a gente ministrou sobre essa questão aí que nós estávamos falando antes a respeito do Espírito do crente, porque é o Espírito que nos capacita a vivermos o Evangelho, né? É o Espírito Santo que nos concede poder, concede-nos autoridade, né? Então é imprescindível. É Ele que nos dá vida espiritual e nos faz também compreendermos, né, as questões espirituais. O nosso espírito, a nossa Foi, pastor? também.
A nossa alma é razão, emoção e vontade. Então nós temos emoção, temos os sentimentos, essas coisas que às vezes o cara passa por um irmão, por uma pessoa e não dá um bom dia, a pessoa já fica ressentida, isso aí é um problema da alma, a alma doente, porque a pessoa não raciocina. Então a emoção e a vontade. O nosso espírito, Deus trabalha o nosso espírito de duas maneiras, nos dando fé e nos dando consciência. Amém. Se nós ouvir a voz do Espírito e nós, tal que às vezes você vai fazer alguma coisa e você fica numa dúvida, né? Você ora e Deus dá a direção e você diz, não, se essa é a vontade de Deus, então eu vou fazer a vontade dele. Ou então se você fez uma coisa errada, até mesmo meteu uma coisa errada que fez sem pensar, tá? Fez sem pensar, a sua consciência fica falando. Até que você conserta com Deus a consciência. Então o espírito é onde é a base da fé e da consciência. Você não pode ter uma fé discutindo com você mesmo. Será? Eu acho. Quem sabe? Não, isso é um prejuízo para a fé. A fé não é. Verdade. Deus disse que nós fomos perdoados quando aceitamos a Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, que nós fomos, a palavra diz que nós fomos regenerados, que nós fomos redimidos. Então eu não tenho mais que lembrar dos meus pecados que passou. Às vezes o diabo pega lá a carne humana para fazer, mas tu fez aquilo naquela época, naquele tempo, né? Tu fez aquilo. E você tem que mostrar aqui a Bíblia, aqui, fazer que nem Lutero fez. Aqui, ó, sangue de Jesus já me lavou. Estou lavado no sangue de Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso, né? A obra de Deus no homem E temos que viver sobrenatural. Uma coisa, por exemplo, nos nossos dias é o seguinte: eu tenho que estar preparado. Vamos pegar um exemplo das 10 virgens. 5 eram virgens, 5 virgens prudentes, 5 virgens nécia. O que tinha de diferente as nécias das prudentes, assim, aparentemente? Nada. Elas vieram junto, tinham lâmpada, tinham azeite, tinham luz, e dormiram. Estavam vestidos de noiva. Dormiram, vestidos de noiva, dormiram. Não tinha diferença nenhuma, estava tudo junto. Só que quando veio o noivo, elas não tinham as lâmpadas o suficiente, como as outras tinham previsão, tinham provisão para colocar nas lâmpadas o azeite se faltasse. Elas tinham que chegar iluminadas aonde estava o noivo. Então o que acontece? 5 eram prudentes, as nécias, quando chegaram, batendo na porta. Quando chegaram, batendo na porta, o noivo disse: eu não vos conheço, não sei quem são vocês. Quer dizer, não adiantou ter o vestido de noiva, não adiantou ter a coroa de noiva, não adiantou ter as lâmpadas, não adiantou, chegou atrasada. Tem que estar pronto para estar na hora. E na vida de Jesus agora, é uma coisa muito séria que eu fico assim imaginando, e eu sei que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada, os santos vão ser arrebatados. Muita igreja vai ficar, muito pastor vai ficar, muita gente vai ficar porque não estão com as lâmpadas acesas. Meu querido, e a grande tribulação? E o sofrimento que vão passar no juízo? Eu fico lendo a carta de a igreja. Hoje até conversava com o irmão, ele me trazia isso. A carta do Apocalipse para a igreja de Filadélfia, que diz assim, que assim como eu guardasse a palavra, a minha perseverança, eu te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo. E esses irmãos que vão ficar para trás, que conhecem a palavra e que pensavam que a coisa estava, né, que pecadinho não tem problema,
pecadão também não tem, e não ficaram na comunhão com Deus. Deus de misericórdia, viu? Que sofrimento vão ter essa gente. Sabendo que tudo que está acontecendo e vão ter que dar, vai ter que dar o pescoço para ser degolado, para ser morto, se quiser ser salvo. Verdade. E não está muito longe, né, pastor? Não sabemos, pode acontecer isso amanhã já. É verdade. Os sinais estão aí, né? Já estão se cumprindo. O problema que nós temos que ter mais de tudo é o seguinte: é ser virgens prudente. Nós temos que ser hoje a igreja. Fiel. Nossa pregação tem que ser o seguinte: os crentes têm que ser prudentes, têm que andar na presença de Deus, porque qualquer hora, se existe um tempo que a gente tem que estar, se há 2000 anos atrás os irmãos já esperavam a vinda do Senhor, hoje, com tudo que está acontecendo, quanto mais agora nós temos que... Quanto mais agora, né? Amém? Amém. Amém. Então, Acho que, vamos finalizar, tem uma pergunta para o pastor. Sabendo essa caminhada do pastor aí, né? Longa, né? Qual conselho que o senhor daria para os líderes novos que estão se formando hoje, tendo em vista esse mundo corrido do jeito que está, conciliar a vida ministerial com a sua vida pessoal? O que eu posso dizer? Ser cheio do Espírito Santo. Amém. Vai dando graça. Ser cheio do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. Porque assim, uma coisa que tem acontecido às vezes no nosso meio, que a gente tem que cuidar bem disso. Eu sempre cuidei disso aí. E assim, o Espírito Santo não é só dons. Os dons é manifestação do Espírito Santo. Então você pode receber e deve buscar. E o apóstolo Paulo diz, principalmente os dons de línguas, né? Mas não é para você dizer que eu tenho dom de língua. Não é isso aí. Se você recebeu o dom de língua, é para você orar, buscar Deus e fortalecer. É um dom do Espírito Santo para a nossa edificação pessoal. Então, não significa que você vem num culto, eu sempre questionei esse lado, você vem num culto, ninguém orou em línguas, ninguém profetizou, ninguém falou nada. O pastor pregou, e você sentiu assim, parece que um culto meio pesado. Às vezes, no meio disso, a gente aprende muita coisa. Muita coisa. Porque a gente sente o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá uma alegria que ninguém pode dar. Verdade. Não tem champanhe, não tem uísque, não tem nada que dê a alegria que o Espírito Santo dá. Não tem nada nesse mundo. Satisfação plena, né? Nem dinheiro. Você pode receber uma bolada, você vai ficar alegre, poxa, recebi meu dinheiro aqui, vou pagar as contas, vou fazer isso. Tá tudo muito bem, uma alegria. Mas não é a alegria que o Espírito Santo dá quando nós buscamos e ele se encontra conosco. Essa alegria celestial que entra na nossa alma e transborda no nosso espírito. Tá. Essa presença do Espírito Santo tem que ser, nós temos que buscar mais, não ficar preso. Se Deus nos der dom, amém. Uma vez, eu tenho uma experiência que eu vinha de Torres e vinha de ônibus. E no ônibus eu vinha orando, na época assim, a gente, anseio da evangelização, eu estava pedindo dom de cura. Estava pedindo dom de curar. E no ônibus tive um encontro com Deus e o Senhor me disse, por que me pede o dom de cura? Não basta para ti o que eu tenho te dado, a minha presença? Se Deus quiser me usar para curar, eu já orei para muitas pessoas que ficaram curadas. Pessoas que depois vieram testemunhar. Não, nunca usamos isso na igreja, né? Ficar às vezes contra algum testemunho, nunca usamos isso aqui. Porque não é esse o nosso alvo. Nós oramos pelas pessoas Deus faz. É Ele que faz. Você coloca a mão sobre uma pessoa, é Ele que faz. Você prega, é Ele que converte.
é Ele que convence, o Espírito Santo convence da justiça e do juízo, né? Então, Deus, Ele convence o pecador, ele trabalha o pecador. Se nós estiver cheio do Espírito Santo, então você vai falar com uma pessoa, o Espírito que está em ti é quem vai mudar o coração da pessoa, não é você que vai mudar. Ele que vai convencer, né? Não é você que vai convencer, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Então, foi isso que aconteceu comigo, e ele me convenceu. Uma coisa que nós às vezes entendemos assim, mas eu me converti. Não, eu não me converti, foi o Espírito de Deus que me converteu. Verdade. Mas tu abandonou a igreja lá que tu estava, a religião que tu estava, para agora estar no meio dos crentes? Não foi assim. Foi Deus que me tirou de lá. Amém. E nós somos esse agente de Deus para tirar as pessoas lá do meio do mundão, né? E por isso nós não podemos esquecer de falar de Jesus. A oportunidade que nós tivermos, temos que sentar com as pessoas e ter a empatia de ganhar as pessoas na amizade e falar de Jesus. E o Espírito vai fazer. Você pode falar só, olha, Jesus Cristo te ama, você é uma pessoa querida, Deus tem um plano para a tua vida. Você vai para casa e esquece. Quando você vê, a pessoa está lá numa igreja convertida, louvando Deu fruto. Verdade. Convencida, né, do pecado. E já tem outras que, se o Espírito não convencido, pode argumentar de Gênesis, Apocalipse, que não vai mudar nada, né, pastor? Se o Espírito não convencer, não adianta argumentação. Não adianta, eu não discuto com ninguém, nunca mais discuti, principalmente quando vem pessoas de outras religiões que vêm aí discutir, querer provocar discussão doutrinária, tem nada disso aí. Ou a pessoa tem Jesus ou não tem. A questão doutrinária é um segundo passo para a obediência, para viver tudo. Então não perco tempo, por exemplo, de discutir com um adventista, discutir com o testemunho de Jeová. Eu não perco tempo nem discutir com ninguém. Se quiser conversar, se quiser saber, se quiser orientação, se abrir o coração para a gente conversar, amém. Não havendo diálogo, não há como tu pregar para as pessoas. Então ora por elas, Senhor, está nas tuas mãos, amém. Né? Amém. Sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pastor? Acho que é isso. Não esgotou as perguntas ainda? Dia 9 e 13. Também vamos ficar por aqui então, pastor. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Posso dizer um finalmente aí, para os irmãos. Nós não temos outra coisa a não ser esperar Jesus voltar. E a Bíblia nos diz que o Senhor voltará num abrir e fechar de olhos, numa piscada de repente. Nós estamos aí, não sabemos a hora. O apóstolo Paulo ele diz que nós temos que vigiar e todo o tempo estar preparado, porque o Senhor vem quando nós não esperamos, como o ladrão da noite, até usa essa expressão. Então, a igreja hoje tem que levar os irmãos, tem que estar pronto, tem que estar preparados, tem que, quando deitar à noite, dizer, Senhor, se tu vir agora à noite e eu estiver dormindo, me leva. E quando levantar de manhã, Senhor, se eu estiver trabalhando e ocupado com o meu serviço, meu coração está pronto para te me levar. Porque tem duas coisas também, né? Se o Senhor não levar, no arrebatamento, pode nos levar também tirando o nosso fôlego. É verdade. Quantos eu conheço? Eu estava em Torres, na praia, saí da minha casa, fui lá numa estradinha, estava polícia e um bolo de gente lá, botaram umas fitas lá, eu tive que fazer uma volta para desviar. Aí parei e perguntei para uma pessoa, inclusive era irmã dessa pessoa, o rapaz saiu de casa, o rapaz com 30 e poucos anos, saiu de casa para esperar o carro que ia pegar ele para levar para o serviço. Quando chegou na beira da estrada, o coração parou, fulminante, foi embora. Jesus, vamos supor assim, não sei da vida dele, não sei de nada, mas vamos dizer assim, para esse, era o momento, se ele era crente, Jesus ia fazer como fez com o pobre Lázaro lá, todo cheio de coisa.
os anjos levar para a glória. Se não, fez como o rico. Levar para a sepultura, né? O Hades. E aqui agora nós temos uma irmã em Santa Cruz. Eles vieram aqui para Santa Cruz. Ele é aqui, acho que de... O rapazinho, acho que o avô dele mora em Estinga Seca. Eu estava lá em Torres. Aí me telefonaram, dizendo, olha, a irmã, o menino da irmã estava um guri novo, ela é separada do marido, o marido era militar, ela casou com outro, e o menino largou o pai em Brasília para ser um cadete, na escola de cadete, estava fazer o exame com a escola de cadete, olha o futuro, tudo projetado, vai ser cadete, vai ser militar, tu vai ser que nem o pai, tu vai ser... Uma carreira saudável. Não infartou o menino lá, não acordou. Mas meu pai foi chamar, a mulher ligou para saber como é que estava o filho e ele disse, ele está dormindo ainda, mas dormindo essa hora? Aí o pai disse, eu vou dar uma olhada. Aí o pai demorou foi lá, mexeu o olho, estava morto. Eu tenho, só para citar assim, fatos, né? Eu tenho um cunhado, tinha uma filha, coisa mais querida, a menina cresceu se preparando para casar, estava terminando a faculdade em Criciúma, que a tia dela mora lá, e ela fez a faculdade, ela precisava fazer a banca lá para receber, como é que se diz, a colação de grau, e ela foi lá fazer um exame oral lá, foi fazer o exame, fez o exame, saiu dali, se sentiu mal, levaram para o posição e morreu. O pai preparado para fazer uma festa, tudo. Foi assim um desespero. Mas é que a morte não é privilégio só dos velhos. Esse privilégio não é só dos velhos, não. A morte é um privilégio para a criança da hora que nasce. Você não sabe, ninguém sabe. A hora que nos falha a respiração. E o nosso encontro com Jesus, digamos assim, visível, porque agora é por fé. Mas na hora que nós sair do corpo, nós vamos ter um encontro visível com o Senhor. Face a face. O Senhor vai estar de braços dizendo bendito, né? Vinde bendito do meu Pai. Amém. Coisa gloriosa. Aleluia. E muitos... Então, eu digo para a igreja, hoje para os irmãos, né? Estejam preparados, orem a Deus, façam o bem, leiam a Bíblia, orem bastante, sejam cheios do Espírito Santo, vivam a vida cristã. Amém. Não fique preso às idolatrias deste mundo. Amém. Isso é importante. E é comum nós ouvir na boca das pessoas, quando se fala, né, quando se evangeliza, eu sou muito novo, ainda preciso aproveitar a vida primeiro, depois eu me entrego. Só que é um ledo engano, né? Que nem o pastor disse, né? Acho que só porque vai envelhecer que vai morrer, mas o cara está sujeito à morte a qualquer momento, todos nós, né? Desde o nascimento, né? Como o pastor colocou, a qualquer momento. Atravessando uma rua, né? Ou mesmo dormindo, ninguém pode garantir que vai acordar no dia seguinte, né? Se Deus quiser levar. Não podemos ser loucos, como, né, o Senhor diz, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Que estejamos... chama de louco. Né? Cara, vou encher o meu celeiro de trigo, bastante comida, e depois vou dizer, né? Aproveite. Regala tua alma, né? Tem grande quantidade. Então, a salvação do ser humano é hoje, agora. Você que nos ouve hoje aí, se você ainda não entregou a Jesus no seu coração, entregue, né? Nós temos aqui, quem é que está fora de sair uma bala perdida aparecer por aí e achar uma cabeça? Ninguém de nós, ninguém sabe, não. Que Deus nos guarde, a gente pede a proteção de Deus, eu já passei por momentos assim na minha vida, se eu fosse contar, momentos assim de que eu tive no limiar da morte, né? 8 anos de idade eu tive um problema hemorrágico, tive uma hemorragia nasal que durou do meio-dia às 2 horas da madrugada,
O médico atendendo. Eu era menino, perdi praticamente todo o sangue. Até que ele teve uma iluminação de fazer um tampão, porque ele não conseguia. A injeção na época que ele deu, ele usou todos os meios. Felizmente, eu me lembro do sangue, dos lençóis ensanguentados. Eu me lembro de engolir o sangue e estar vomitando de hora em hora, vomitando aquelas postas de sangue. Deus me livrou. Bondade de Deus. Eu já tinha marchado. No quartel eu tive outro problema. Nós estávamos carregando um caminhão, um carro de combate, na época da legalidade que teve no Brasil, carregando um carro de combate, um carro de prontidão. Eu estava entregando, eu estudava no carro de combate. Eu estava carregando as balas de morteiro, bazuca, estava entregando aquilo dentro de uma cápsula de papel. E a lacrada aquilo ali, porque explosivo. E o quartel estava um barril de pólvora. Eu estava entregando para o cara em cima, o cara pegando, né? E numa daquelas eu entrego uma que estava deslacrada. Eu entregava e pegava outra, entregava. E aquela entreguei, quando a boca se mexeu, eu segurei e o cara parou também, não pegou. Porque ele pegou em cima. Na medida que ele pegou e eu solto a coisa, aquilo ia cair no chão. Não sobrava nada onde nós estávamos. Ia ser um morticínio assim terrível. Porque ia explodir tudo, ia explodir carro de combate, ia explodir aquela montoeira que estava, aquelas caixas que estavam empilhadas ali. Então eu levei muito a sério. E fora isso, as que eu não me lembro que Deus me livrou, né? Que Deus me livrou. Eu me lembro de uma vez que eu vinha de Porto Alegre, quando chegou no trevo ali da Gaúcha Diesel, em Santa Cruz do Sul, não tinha o trevo que tem agora. A gente vinha, tinha que entrar. Eu fiz o balão para eu controlar e entrei, e eu não vi um carro da cor do asfalto. Sinceramente, eu não sei de onde é que surgiu. Que foi só o tempo que eu passei e o carro passou. Outra vez eu vinha do seminário, quando chegou no trevo de Montenegro, eu vinha na faixa normal, me vem um cidadão, às 7 horas da manhã, um cidadão com chapelão na cabeça e me entra na frente, me corta a frente, e eu ainda consegui desviar o carro. Ela pegou o para-choque dele, tá? Acho que até arrancou o para-choque dele, bateu o canto do para-choque, do meu para-choque no carro dele. E ia dar uma embolada ali. O cara veio com a minha frente, quer dizer, inesperadamente. Tu não sabe o que pode acontecer amanhã para nós. É verdade. Então hoje é o dia de aceitar o Senhor, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, né? Não endureça o vosso coração, né? Ou a vossa cerviz, né? Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast, né? Onde nós conversamos aqui com o pastor Adail, Santa Cruz do Sul, da Igreja Batista lá. E que você possa ser edificado com esta mensagem, né? Com a experiência que o pastor trouxe para nós aí. Né? Que Deus abençoe você e sua vida em nome de Jesus, amém? Amém. Amém.